Capítulo 14. Sétima conquista. Todos devem participar dos frutos da conquista. Davi e seus homens acabaram de conquistar uma grande vitória. Eles estavam apenas recuperando tudo que o inimigo roubou, mas também receberam um grande despojo de guerra. Porém, uma questão surgiu. Devemos compartilhar essa vitória com os que ficaram para trás? Alguns guerreiros achavam que os que ficaram para trás não mereciam participar, mas Davi, cheio de sabedoria, declarou: a vitória veio do Senhor e no reino de Deus todos compartilham dos frutos. Davi entendeu que no reino de Deus não há lugar para egoísmo. Todos fazem parte da conquista, todos devem desfrutar dos frutos. Essa foi uma lição antes de Davi se tornar rei. O reino é plural. O fruto da vitória é para todos. Seja fiel no corpo de Cristo e aprenda a compartilhar. No reino de Deus, a vitória de um é a vitória de todos. Seja parte do corpo e compartilhe dos frutos de conquista. Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz a todos. Hoje nós estamos iniciando nosso 14º dia de live do jejum Chamados e Treinados para Reinar. E o nosso tema de hoje é compartilhando as bênçãos do chamado. Nós vamos ler hoje 1 Samuel 30, do 21 ao 25, e eu vou ler o texto introdutório para vocês. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Bessor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que salvamos, cada um. Porém, levem sua mulher e seus filhos e vá embora. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvido nisso? Porque qual a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. Desse texto, nós tiramos algumas lições. E a primeira lição que eu quero compartilhar com os amados é que em nosso chamado não pode haver egoísmo. Vejam que aqueles que foram para a luta, para a peleja com Davi, eles queriam se favorecer daquela vitória e dos despojos, né, que eles tinham conquistado com aquela vitória, e queriam deixar para trás aqueles que ficaram guardando as bagagens. Davi tinha 600 homens, né, desceram no rio com ele 400 e 200 ficaram. Mas Davi reconhecia que aqueles que ficaram guardando a bagagem também eram importantes. Então, no reino de Deus não pode haver egoísmo. No corpo de Cristo não pode haver egoísmo, porque nós servimos o mesmo reino. Então, a gente já parte para a nossa segunda lição. No nosso chamado, todos são importantes. Às vezes, no corpo de Cristo, uns têm um determinado dom, outros têm outro, outros vão para a visita, trazendo para o nosso dia a dia, mas outros ficam na intercessão. Todos são importantes no reino de Deus. Trazendo para dentro dos nossos G6, nós sabemos que no nosso GC tem um líder, mas às vezes as pessoas que fazem parte, eles não são líderes, mas eles trazem pessoas. Eu quero te dizer que vocês também são importantes. Aqueles que intercedem também são importantes, aqueles que convidam são importantes. Terceira lição. Davi reconhecia que a vitória não era dele, a vitória era do Senhor. Aqueles 400 homens que queriam ficar com o despojo, meus amados, é aquilo que eles conquistaram a mais. A gente viu no tópico anterior, no 13º dia, que eles chegaram lá na cidade de Ziclag e viram a sua cidade toda queimada, seus filhos e mulheres sequestradas. Mas Deus deu uma palavra para Davi. Davi confiava no Senhor. E ele sabia que se o Senhor tinha dado uma palavra, a vitória seria certa. Nós temos que ter o mesmo entendimento de Davi. A nossa vitória, ela vem do Senhor. Então Davi, ele tinha plena convicção que aquela vitória não era dele. Porque ele podia fazer que nem Saul. Saul, quando começava a guerrear, Deus dava vitória para ele. E chegou uma situação que ele fez até uma estátua para se vangloriar daquilo. Já diferentemente, e já mostrando que Davi já era um rei mais completo,
o rei que o Senhor tinha ungido, Davi não atribuiu aquela vitória a ele e nem aos 400 que foram com ele, porque ele sabia que os 200 que tinham ficado também eram importantes. Assim é no dia de hoje. Todo o corpo de Cristo é importante. Então Davi sabia que a vitória tinha vindo do Senhor e que os 200 que tinham ficado, eles tinham sua importância naquela vitória, porque eles não ficaram somente descansando. Repare que eles já estavam vindo de uma batalha. E isto também nos ensina que somente aqueles que estão animados, eles estão prontos para guerrear. Amados, às vezes, nós que fazemos parte de ministério, nós que somos parte de membresia do corpo de Cristo, nós sabemos que o desânimo vem. Mas nós temos que entender que devido à nossa unidade, nós devemos também confiar no Senhor. Porque muitas das vezes o desânimo vem e você não está pronto para guerrear. Mas saiba que quando você faz parte do corpo de Cristo, vão ter pessoas que vão guerrear por você. Alguém vai se levantar para orar por você. Alguém também vai entender o teu desânimo e vai te ajudar naquela peleja. Então, se chegar o desânimo, não se preocupe. Confie no Senhor, porque a vitória é garantida. E a quarta lição é que em nosso chamado, todos devem desfrutar das bênçãos e vitórias. Sabe, eu iniciei essa live dizendo que no reino de Deus não há egoísmo. Então, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos que ter um entendimento que as vitórias que o Senhor nos dá, elas devem ser desfrutadas pela nossa família, pelos nossos irmãos em Cristo. Deus não vai derramar uma bênção sobre você que não seja para você servir a igreja, servir a sua família, servir o seu ministério. E isso também faz parte do chamado. Então feche seus olhos, eu quero te convidar agora para orar, onde você estiver. Senhor, nós te rendemos graça, Pai, por mais um dia na tua presença, mais um dia de jejum, Pai. Nós cremos que tu tem escutado as nossas orações, Senhor, que tu tem nos ajudado nesse treinamento para aprendermos mais do nosso chamado, Senhor, e sabemos dividir com os nossos irmãos, Senhor, entregar aquilo que tu nos dá em nossas mãos, compartilhar com o corpo de Cristo, compartilhar com nossos familiares, Pai. Senhor, eu entrego a vida de cada um que está assistindo essa live agora, Senhor, que o Senhor possa estar derramando bênçãos sem medida, Senhor, e para aqueles que estão desanimados, assim como Davi estava, que o Senhor tenha uma palavra poderosa de ânimo, Senhor, que não seja restituído somente aquilo que eles perderam, mas 100 vezes mais, assim como tu prometeu. E assim nós encerramos mais um dia na tua presença, em nome de Jesus, amém.